Bom dia or boa tarde a todos. Good morning or good afternoon, depending on your location. Just for your information, this session will be partly in English, partly in Portuguese. However, we do have simultaneous translation. Hi, Alvaro, available for you. You can change the channel by clicking on this little globinho, on this little globe on the bottom of your screen. Só para sua informação, esse evento será parcialmente em inglês e português. No entanto, temos tradução simultânea disponível para vocês. Vocês podem mudar o canal clicando nesse pequeno globinho na sua tela. E eu vou falar em inglês. Bom. Thank you very much for joining our webinar today. My name is Sebastian Sommer and I'm working for GIZ, an institution responsible for the implementation of international technical cooperation projects in the name of the German government in more than 130 countries. In Brazil, I'm the head of a project called FIBRAS, Finanças Brasileiras Sustentáveis, in which Brazil and Germany collaborate to develop the Brazilian green and sustainable finance market. And for the next 90 minutes, I will be the moderator of this event. We are happy that jointly with the Laboratory for Financial Innovation, or Laboratório de Inovação Financeira, LABI, we can present you this session today. The lab is the most important network of public and private institutions related to the financial sector to discuss, develop solutions, and disseminate knowledge on sustainable finance. The lab, together with the FIBRAS project, have founded a specific working group on ESG risks within the lab. What is awaiting you for the upcoming 1.5 hours? Well, an interesting discussion about ESG risks in the financial sector. ESG risks, for those that are less familiar with the topic, refer to environmental, social, and governance. So in this sense, sustainability related aspects. Let me quickly run you through the agenda. We will first hear some opening remarks from our dear partner in the FIBRAS project, Raquel Breda from the Ministry of the Economy in Brazil. Thereafter, Fabien Le Tenier from the European Banking Authority will present to us a report from the EBA on the management and supervision of ESG risks in the financial sector. We will then have a reaction from two representatives of regulators of the Brazilian financial sector, Kathleen Krause from the Brazilian Central Bank and Daniela Bacas from the Brazilian Securities and Exchange Commission, CVM. These inputs will be followed by a joint discussion where we are also happy to take in questions from the audience. So please do share your thoughts with us via the chat functions. But now, without further ado, let's dive right in. As mentioned earlier, I would first ask Raquel Breda, coordinator at the International Department of the Ministry of Economy, to give her opening remarks. Raquel has expertise in engineering, international relations, and political science. But most importantly, at least for today's session, she is also very engaged with the topic of sustainable finance and promoting the agenda within the ministry, including the international dialogue. Raquel, the floor is yours. Thank you. Muito obrigada, Sebastian, e é prazer enorme estar aqui com vocês, particularmente porque, para quem não sabe, eu participei da mesa de abertura do Lab há muitos e muitos anos atrás, representando o Ministério do Meio Ambiente, e fico muito feliz de ver como não apenas ele deu continuidade à sua atuação, mas vem sendo fortalecido, vem crescendo ao longo desses anos, e isso é uma felicidade, é uma coisa muito positiva. Eu vou começar comentando que a necessidade de nós abordarmos uma forma mais sustentável de desenvolvimento econômico e social, ela tem se evidenciado nos últimos anos, e especialmente depois da COP21, quando o Acordo de Paris estabeleceu o marco para discussões sobre aquecimento global. Esse acordo é um projeto de colaboração internacional, acima de tudo, que requer a reorientação de muitos setores da economia e da sociedade, em especial dos setores de finanças e das políticas públicas. Este ano de 2021 traz um novo marco nesse sentido com a realização da COP26 em Glasgow, agora no finalzinho, começa dia 31 de outubro,
e que vai colocar novamente as finanças sustentáveis no centro da discussão. Os mercados de capitais e de crédito têm um potencial enorme de incentivar a alocação de recursos nacionais e internacionais em projetos e ações que promovam a sustentabilidade. E para essa transição sustentável para uma economia de baixa emissão de carbono, de gases de efeito estufa, para que ela seja bem sucedida, nós precisamos de uma reorientação dos fluxos financeiros e de capitais. A tendência é de crescimento do volume e da diversidade de produtos e serviços financeiros sustentáveis oferecidos, tanto nas operações de crédito quanto de investimento, ao envolvimento de diferentes atores na concepção e no redesenho de produtos que colaboram para viabilizar a adoção de tecnologias de baixo carbono e a transição para economias de baixo carbono. Grandes avanços já foram feitos, vocês têm acompanhado. No entanto, ainda temos enormes desafios. As finanças sustentáveis objetivam compreender, mensurar e gerenciar os riscos socioambientais, além de redirecionar crédito e investimento para projetos sustentáveis. A regulação financeira tem se aperfeiçoado no sentido de adicionar os riscos ambientais aos financeiros e, sem dúvida, os reguladores do sistema financeiro nacional têm atuado na direção certa. Mas ainda há algumas lacunas, como a falta de especificações e de métricas que determinem os riscos socioambientais, além de problemas na padronização de dados e na divulgação. O projeto Fibras, mencionado pelo Sebastian, por meio do Laboratório de Inovação Financeira, lançou neste ano o relatório Consolidando as Finanças Sustentáveis no Brasil, onde oferece um roteiro, um roadmap, para os stakeholders do setor financeiro sobre como se deve dar a integração e o fortalecimento da sustentabilidade. Além disso, ainda são necessários muitos avanços em termos de capacitação, com treinamento profissional e acadêmico em finanças sustentáveis, tanto para o setor público como para os participantes do mercado financeiro. Ainda este mês de outubro, nós estamos lançando, em conjunto com a ENAP e o apoio do Fibras, o primeiro treinamento e capacitação em finanças sustentáveis para o setor público. A ideia é que esse primeiro treinamento seja replicado e, com isso, nós consigamos avançar e ampliar cada vez mais conhecimento sobre essa matéria. O Sistema Financeiro Nacional já possui as bases para a construção de soluções sustentáveis. O avanço da regulamentação e da incorporação das finanças sustentáveis no Brasil já foi considerável. O país é uma referência na América Latina. E foi nesse ambiente que surgiu, então, o projeto Fibras, Finanças Brasileiras Sustentáveis, um filho da parceria dos governos do Brasil e da Alemanha, e que tem sido muito importante na implementação de práticas sustentáveis no sistema brasileiro nacional, sendo um relevante parceiro dos reguladores e do Ministério da Economia. O Fibras trabalha apoiando o LAB. Este seminário, realizado no âmbito do laboratório, vem agregar as experiências internacionais e nacionais e é muito bem-vindo. Fabien Letenier apresentará o relatório de gestão e supervisão de riscos produzido pelo European Bank Authority, que é um documento que tem o objetivo de identificar as definições comuns de risco ASG das instituições financeiras, de forma a avaliá-los e melhor geri-los. O relatório, também traz a necessidade da supervisão prudencial e regulatória do setor pelas autoridades competentes. Ele foca na resiliência do setor frente aos potenciais riscos ASG em diferentes horizontes temporais. É um documento muito importante, produzido no sentido da incorporação dos riscos ASG na avaliação de riscos e no aprimoramento das finanças sustentáveis. E poderia servir como exemplo para os reguladores brasileiros, claro, com as devidas adaptações para as nossas especificidades. Nós estamos muito felizes com este evento e temos certeza que será uma oportunidade de compartilharmos informações que serão muito úteis no sentido de nos ajudar a construir um ambiente onde as finanças sustentáveis se tornem cada vez mais concretas, mais sólidas no sistema financeiro nacional. Um excelente evento a todos e muito obrigada. Obrigada, Sebastião.
No, thank you very much, Raquel, for these kind opening remarks. And I can only fully agree with what you are saying. I can only recommend everyone to read this publication who has to deal with or who is dealing with ESG and the financial sector. The title, Management and Supervision of ESG Risks for Credit Institutions and Investment Firms, may not sound so, I don't know, tempting, let's put it like this, but this 166 pages document really impressed me. Probably there's no Ministry of Finance, regulator, or supervisor of the financial sector of any industrialized country out there that has not yet published a strategy or roadmap on sustainable finance and ESG, because it's very en vogue, as the French say. However, until now, I would say that most stopped at a rather broad level and said that more data is required. There are such big limitations in measuring, integrating, and reporting on ESG risks. Okay, this we can take for granted, but this report, I think, goes at least one step further. EBA shows different methods, frameworks, and also concrete indicators for considering ESG risks in the financial sector and how they affect the financial performance and solvency in the loan portfolios, for example. The report also does not shy away to go into more detail about forward-looking methods like climate stress tests and scenario analysis. Therefore, we kindly ask Fabien Le Tenier to give his presentation on the report and the work of the European Banking Authority related to ESG risks. Let me quickly introduce Fabien. He is a policy expert on sustainable finance at EBA, originally from the French Prudential Supervision and Resolution Authority. Fabien worked not only with EBA, but also with the European Central Bank on the integration of environmental, social, and governance factors and risks in banking regulation and supervision. Fabien is used to present and represent his work at international fora, such as the NGFS, the Basel Committee on Banking Supervision, or the EU Platform on Sustainable Finance. So I hope he feels at home with us today. Fabien, the floor is yours. Thank you very much. Thank you, Sebastian, and thank you very much for the invitation. I have a few slides that I will share on my screen. So my name is Fabien Le Tenier. I work at the European Banking Authority on sustainable finance. And my presentation today will be focused on the reports, indeed on ESG risk management and supervision, which we published in June. And if time allows, I will say a few words about the work of the EBA in terms of disclosures. So to start off, before moving on to risk management and supervision reports, I thought it would be useful to provide an overview of the EBA mandates on sustainable finance we are working on. As you can see on this slide, and as you surely know, there has been and there is still a quite intense legislative activity in the EU with regards to sustainable finance and environmental, social, and governance factors and risks. Just to name a few mandates, under the Credit Requirement Directive, the EBA has been mandated to assess the potential inclusion of ESG risk in risk management of institutions and in the supervisory processes of competent authorities, the supervisory review and evaluation process. So that will be the focus of my presentation, because this mandate led to the publication of the report, which was mentioned by Sebastian. Under the Credit Requirement Regulation, the EBA is also mandated to define disclosure requirements for large institutions in terms of ESG-related risk, including physical risk and transition risk. So those are Pillar 3 disclosure requirements, which will be defined by the end of the year or beginning of next year. And under the Pillar 1, the EBA is also mandated to assess if the prudential treatment of exposures associated with environmental or social objectives needs to be amended. So as you can see, we have received a relatively high number of mandates included in various pieces of legislation or regulation,
and these mandates cover many parts of the banking regulatory framework. So to deliver on this mandate, the EBA is taking a sequential approach, starting by defining the requirements or expectations in terms of strategies, risk management, supervision, and disclosure. The EBA will also be developing tools and methodologies for climate scenario analysis and stress testing. And the last step in the work plan is this mandate on the prudential treatment of exposures. I should also mention that the European Commission has published a renewed sustainable finance strategy in July, and we are expecting new mandates coming from this new strategy of the European Commission. So moving on to the report on ESG risk management and supervision, this report covers 4 main areas. Firstly, the report provides common definitions of ESG factors, ESG risk, and explains what are the transmission channels of these factors and risk toward institutions. Secondly, the report provides an indicative list of indicators, metrics, and methodologies that can be used to evaluate ESG risk. Thirdly, we outline our recommendations in terms of managing ESG risk for institutions, and we see 3 main areas where institutions should take actions: business strategies, governance, and risk management. And finally, the report proposes a way forward for the integration of ESG risk into supervision. So to begin with, the report provides common definitions of ESG factors, ESG risk, transition risk, and physical risk. We define ESG factors as environmental, social, or governance matters that may have a positive or negative impact on the financial performance or solvency of an entity, sovereign, or individual. For example, for environmental factors, we distinguish between several risk drivers. So it's now commonly acknowledged that a relevant distinction should be made between, for example, physical risk drivers and transition risk drivers. So physical risk drivers include acute risk, such as risk stemming from severe weather events, but also chronic risks that result from gradual shifts in the climate, for example. Within the category of transition risk, we distinguish between changes that can stem from policies, so for example, taxes or incentives, changes that can stem from technological changes, and behavioral changes for consumers or for investors. So we think that these factors can translate into financial risk through a range of different channels, for example, profitability or real estate value. And the EBA reports, which is aligned with, for example, the NGFS publication on that subject, finds that ESG risk affects the traditional categories of financial risk. So ESG risk are not a completely new category of risk. Rather, they are driver. They can exacerbate the existing traditional categories of financial risk, such as credit risk, market risk, operational risk, liquidity and funding risk, and reputational risk. The reports note that institutions are directly exposed to ESG factors as corporates. However, we think that the biggest impact of ESG risk materializes when ESG factors affecting institutions' counterparties or invested assets have an impact on the financial performance or solvency of such institutions. So, for example, if we take climate change, one environmental factor would be the loss of biodiversity and the lack of healthy ecosystem.
This could lead to reduction in food production, which can be seen as one example of physical risk. This physical risk could affect the risk profile and credit worthiness of some counterparties, of some banks' counterparties. And finally, this could affect institutions' balance sheet, for example, for the loans granted to the agricultural sector, and in particular, if there is an increase in the credit risk of the counterparty due to higher probability of default and loss given defaults. So moving on to the second part of the reports, one concern that we frequently hear from stakeholders and from institutions in particular is the lack of indicators, metrics, and methodologies that can be used to assess ESG risk. So that's why we thought it would be useful to provide an overview of existing indicators, metrics, and methodologies at the moment based on research and interaction with stakeholders. So I will not go into all the details now, but as you know, a number of classification approaches are emerging in relation to ESG factors, such as taxonomies, standards, principles, or labels. The report also provides an indicative list of ESG factors, indicators, and metrics, acknowledging that it's nearly impossible to be exhaustive in listing these factors, indicators, and metrics. So institutions also have to build their own list and to select the factors, indicators, and metrics which they deem as the most useful for their business model and risk management. And quite importantly, the report tries to classify the existing methodological approaches that can be used to assess ESG risk. So we distinguish between three categories: the portfolio alignment methodology, the risk framework methodology, and the exposure methodology. So the portfolio alignment methodology is used by some institutions to assess to what extent their exposures or their portfolios are aligned with global sustainability targets. For example, the Paris Agreement or net zero 2050 targets. So this is an approach that can be used to assess, to have a first idea of the transition risk to which an institution may be exposed, assuming that a portfolio that is highly misaligned with global sustainability targets would run a higher transition risk. This is also an approach that can be used to assess to what extent an institution is contributing to the achievement of global sustainability targets, although this latter point is debated. So the risk framework methodology is more traditional in the sense that it is a prudential perspective where the starting point is scenarios, for example, for climate change, and institutions would try to assess the sensitivity of their exposures to these scenarios, leading to an evaluation of whether the riskiness of exposures will be increased because of these climate change scenarios. So this risk framework methodology includes the ongoing developments in terms of climate scenario analysis, and in particular, and so this is an approach that we encourage banks to pursue to assess the level of riskiness of some portfolios, and also to inform the choice of business allocation and investment strategies. The last methodology is the exposure methodology, which is more granular in a way because it works at the exposure level. With this methodology, the aim is to assess the performance of some exposures when taking into account ESG factors. So one example of this approach is the use of ESG ratings or ESG scorings internally by institutions or externally by relying on third-party service providers.
So this is an approach that can be useful to initiate the assessment of ESG factors, also to initiate a dialogue, for example, with counterparties at the stage of loan origination. One limitation is at the moment, at least for external ESG ratings or ESG scorings, is the fact that methodologies are not always comparable or transparent. So the EBA does not recommend the use of one particular approach in particular at this stage. Rather, we think that there are merits in having a combination of approaches for institutions. Turning now to the management of ESG risk. So as I said, we see three main areas where ESG risk should be incorporated: business strategies, governance arrangements, and risk management processes, including stress testing. One key message of the report is that we see the need for institutions to take early and proactive actions in terms of incorporating ESG risk, even though the ESG risk have not fully materialized yet. But in order to be prepared for future forward-looking developments, we think that early actions are needed by institutions. And as part of a proactive risk management approach, we have outlined some actions that we think are needed from institutions. This includes monitoring the business environment, including in the long term, to assess if institutions' business model would be resilient to future developments, also in the long term, so not only within a 3 to 5 years time horizon, which is usually used by institutions for strategic planning purposes, but also by extending this time horizon to 10 years at least, to grasp some potential ESG-related developments. We see a need for institutions to set strategic objectives and limits, taking into account ESG risk, to engage with counterparties, for example, to assess what would be the transition pathways of some counterparties and to help them in that transition, if appropriate, and to consider the use or the offering of sustainable products as part of the overall approaches of institutions to managing ESG risk. So this slide summarizes our recommendations to institutions. As I said, one key message is a need for early and proactive actions by institutions to ensure that they are prepared to the ESG-related challenges and to the regulatory developments, as the banking regulatory framework is being modified and will be modified in the coming years to increasingly account for ESG risk. So under business strategy, I already covered our main recommendations. Under risk management, we recommended institutions to manage ESG risk as drivers of existing categories of financial risk, including by introducing ESG risk in their risk appetite framework and in their internal processes, such as the internal capital adequacy assessment process and the internal liquidity adequacy assessment process. Next, one key concern from institutions and also from supervisors is the lack of available or of data on ESG risk at the moment. So we think that at least institutions should identify the gaps that they are facing in terms of data, and on that basis to take actions to bridge these data gaps. Of course, this is challenging, but there are also a number of actions that institutions should consider. For example, at the stage of loan origination, institutions should assess which data they may need to assess the ESG risk profile of one counterparty and try to collect data at the stage of loan origination.
The use of public information is also key, and as you might know, in the EU, some regulations or directives are being reviewed with a view to providing more ESG-related information from corporates. Also, third-party service providers can be a useful source of information. And finally, proxies or estimates can also be useful for institutions to advance their initial stages of ESG risk management. So under risk management, we also recommended institutions to set out policies that cover ESG risk and to establish risk monitoring metrics. Under governance, we think that ESG risk should be incorporated into the arrangements that apply at different levels. So, for example, at the business line level, expectations for staff in terms of ESG risk should be described in the internal governance arrangements. The same applies for the control functions, the internal control functions. And for the management body, we think the roles and responsibilities in terms of ESG risk should also be clarified. We recommended institutions to implement a risk culture that takes into account ESG risk within their institutions, and also to assess the current level and the level that will be needed for the internal capabilities. So this includes raising awareness of staff and providing training opportunities. And finally, we recommended institutions to take into account ESG risk when they set their remuneration policies. So the last part of the report concerns the integration of ESG risk into supervision and the supervisory review and evaluation process, the SREP. So the key conclusion of the report is that ESG factors and risk should be included into the SREP. We think they should be integrated into the existing elements of the SREP due to the intrinsic links that exist between ESG and prudential risk. A principle of proportionality should apply, which means that smaller institutions are not immune to ESG risk, but the intensity of the assessment may vary. And the report proposes a phased-in approach, meaning in the short term, starting with the inclusion of ESG risk into the analysis of the business models of institutions and the analysis of their internal governance arrangements. And in the medium to long term, inclusion of ESG risk into the assessment of the risk to capital and risk to liquidity, taking into account the developments in terms of data and methodologies. I should also note that the report in general and this recommendation for the SREP in particular give some prominence to the E as part of the ESG. So we think that the level of the stage of thinking and the available methodologies and tools are more advanced at the moment for environmental factors and risk compared, for example, to social factors and risk. So we propose a staggered approach, giving more prominence to the environmental risk in the first step, but at the same time recognizing that social factors and social risk are also key, and institutions also need to take actions to advance their identification of social factors and social risk and to manage this risk. One key proposal of the report is to extend the time horizon for the analysis of business models of institutions. So we know that environmental risk may fully materialize in only in the medium to long term, which means that the current time horizon used in the analysis of business models, which is 3 to 5 years on average, might not be sufficient to cater for the full impact of ESG risk. So there is a proposal to extend this qualitative assessment of the business model
by taking into account a time horizon of at least 10 years. And the next step for the incorporation of ESG risk into supervision would be the update of the EBA SREP guidelines, which will include ESG risk most likely next year. So this slide only summarizes what I have presented so far. So the report starts with the definition of ESG factors, and we think that these factors can lead to ESG risk, the risk of negative financial impact stemming from ESG factors. This ESG risk should be integrated into the business strategies, risk management, and governance of institutions. And they can translate into the existing prudential risk categories. So as a result, an assessment of ESG risk faced by institutions should be reflected into supervision. Just to mention the next steps, we expect some legislative changes that will include ESG risk under the scope of risk management and supervision. On the basis of the new strategy on sustainable finance released by the Commission in July this year. So the Commission announced a number of actions, also taking into account these reports, and we expect that there will be some legislative changes in the next updates of the Credit Requirements Directive to have some level 1 requirements for the management and supervision of ESG risk in the EU. At the EBA level, it is also foreseen that we will develop guidelines for institutions. And as I said, the SREP guidelines will also be updated to include ESG risk. So that's all on the reports. I think I have a few minutes left, so if that's fine, I will just add a few words on the disclosures work that the EBA is doing at the moment. As you surely know, this is also an area where legislative developments are quite intense in the EU. And financial institutions will have to provide information on ESG under various pieces of legislation and regulation. So, for example, under the taxonomy regulation, institutions will have to disclose to what extent their activities are aligned with the EU taxonomy. The EU taxonomy, as you probably know, is a classification framework which identifies environmentally sustainable activities. Starting with the activities that contribute to the objectives of climate change mitigation and climate change adaptation. Under the non-financial reporting directive, corporates also have to disclose some ESG and diversity information, and this directive is being revised at the moment. And in particular, the Commission proposed to extend the scope of application of this directive. Under the Credit Requirement Regulation and the regulation for investment firms, as I mentioned at the beginning, the EBA is developing Pillar 3 prudential disclosure requirements for ESG risk. And the aim will be to design requirements that will ask institutions to disclose information in terms of their exposures to ESG risk and the mitigating actions they are implementing. And finally, under the disclosure regulation, the Sustainable Finance Disclosure Regulation, EBA with EIOPA and ESMA have been developing requirements for financial firms selling investment products and for financial advisors. So in terms of the EBA mandates on Pillar 3, the EBA published a few months ago a draft technical standard. And this slide summarizes our proposals at the moment. So we think institutions should disclose information under at least these 4 categories, starting with risk disclosure. So institutions will have to disclose information on their exposures to sectors or assets that may be exposed to transition risk or to physical risk. Institutions should also disclose the mitigating actions they are taking. So, for example, actions
that support counterparties in the transition to a carbon neutral economy. Also the green asset ratio. So this is a ratio that will show the extent to which an institution's exposures are aligned with the EU taxonomy. So this is a ratio that will also be disclosed under the taxonomy regulation. And the EBA proposes to have this ratio also disclosed as part of the Prudential Pillar 3 disclosures. And finally, institutions will have to disclose information, qualitative information on how they are integrating ESG risk into their governance arrangements, business models and strategies, and risk management. So the EBA is in the process of finalizing the technical standards, and the publication is expected for end of this year or beginning of next year. So that's all for me. I have included some additional information in the annex. I will be happy to take questions later if there are some. Thank you. Now, thank you very much, Fabien, also for giving a little bit the overview of the larger scope and perspective of the European reform process that I think will, if it is not already, will probably be the benchmark internationally of what's happening also in other jurisdictions. But this does not mean that in Brazil nothing is happening, on the contrary. And this is also why upcoming next we are having 2 Brazilian representatives who also happen to be close partners of our FIBRAS project, and they will provide a reaction to the report and tell us a little bit how their institution considers ESG aspects. And we would like to start with Kathleen Krause. I will intentionally pronounce this name in a German way, who has been working at the central bank for almost 25 years. And she's currently deputy head of the Prudential and Foreign Exchange Regulation Department and coordinates the implementation of ESG prudential requirement for financial institutions in Brazil. She is also the Brazilian member of the TFCR, not to be mistaken with the TCFD. The TFCR is the Task Force on Climate-Related Financial Risks, a working group established under the Basel Committee on Banking Supervision. Kathleen, thanks for being with us today, and I hand over to you. Obrigada, Sebastian. Bom dia a todos. Boa tarde, Fabien. Parabéns, Fabien, pela brilhante apresentação. E eu gostaria também de agradecer o convite para participar deste evento. É uma grande honra poder discutir questões ASG com autoridades renomadas no assunto, no momento em que o tema, inegavelmente, tem requerido muita atenção, não só dos sistemas financeiros, mas supervisores, reguladores, mas de toda a sociedade de modo geral. Antes de trazer meus comentários a respeito deste importante relatório produzido pelo EBA, eu gostaria de fazer uns breves comentários, né, como você anunciou, Sebastião, sobre o que tem acontecido no Brasil. As preocupações ambientais não são novidade na nossa realidade regulatória. Desde 2008, o Banco Central do Brasil direciona um conjunto de iniciativas para atender à crescente necessidade de mitigação dos riscos socioambientais. Por exemplo, nós emitimos uma resolução em 2008 que condiciona as operações de crédito rural, agricultura e pecuária no bioma da Amazônia à apresentação de documentação que comprove o cumprimento das leis e diretrizes ambientais. Outro importante passo para uma regulação socioambiental mais eficaz entrou em vigor em 2014, com a publicação de uma importante resolução que estabeleceu a obrigatoriedade das instituições financeiras que operam no Brasil desenvolverem e implementarem uma política de responsabilidade socioambiental. E, em seguida, em 2017, outra resolução publicada integrando os riscos socioambientais no arcabouço de gestão de risco das instituições reguladas pelo Banco Central. E no ano passado, em setembro de 2020, o Banco Central incorporou a dimensão sustentabilidade na sua agenda de trabalho institucional, que é uma agenda pública, destacando a importância das questões sociais, ambientais e climáticas para a economia brasileira e para a estabilidade financeira. Mais recentemente, o Banco Central patrocinou um amplo debate envolvendo o setor financeiro, ativistas do meio ambiente, do clima e de toda a sociedade,
por meio de 3 consultas públicas para coletar ideias, críticas e diferentes pontos de vista. Como resultado, uma série de novos regulamentos foram emitidos há 2 semanas, no dia 15 de setembro, e aparentemente esses regulamentos foram bem recebidos tanto pelo mercado quanto pelos ativistas de ESG. Nós também lançamos no dia 15 de setembro nosso primeiro relatório sobre riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas. Neste relatório, nós descrevemos as ações implementadas no âmbito da nossa agenda institucional para a sustentabilidade. O conjunto de melhorias regulatórias que foi publicado no dia 15 de setembro envolve 5 resoluções. Eu vou falar brevemente sobre cada uma delas. A primeira resolução traz aprimoramentos relacionados à gestão de riscos sociais, ambientais e climáticos, aplicáveis a todas as instituições financeiras no Brasil de médio e de grande porte. Essa resolução insere o risco financeiro relacionado ao clima na estrutura de gestão integrada de risco, abrangendo tanto as vertentes do risco físico quanto de transição. E especificamente para o risco climático, se estendem agora os mesmos requisitos que já são aplicáveis aos demais riscos tradicionais, como o risco operacional, de crédito e de mercado. Entre esses requisitos, a gente pode citar, por exemplo, teste de estresse, declaração de apetite ao risco, envolvimento e comprometimento da alta administração, etc. Mas a segunda resolução, ela traz uma versão simplificada desta, que eu acabei de mencionar, só que agora aplicável para instituições menores e menos complexas. Como o Fabian também trouxe, né, no relatório do EBA, os princípios de proporcionalidade são muito importantes. As instituições menores não estão imunes às exposições de risco ao ESG, mas a intensidade tanto da regulação quanto da supervisão pode variar. A terceira resolução, publicada no mês passado, ela estabelece uma nova política de responsabilidade social, ambiental e climática. É uma atualização do regulamento que está em vigor, que foi emitido em 2014, e essa política agora ela está mais completa em termos de escopo, inclui explicitamente os riscos climáticos, tanto físicos como de transição, traz exemplos, tipifica os eventos, e inclui procedimentos para sua implementação efetiva por parte das instituições reguladas. A quarta resolução exige que as instituições financeiras publiquem nos respectivos endereços da internet um relatório anual de riscos, oportunidades sociais, ambientais e climáticos. Esse relatório é inspirado nas recomendações de disclosure da TCFD, abordando os 4 tópicos cobertos pelas recomendações do TCFD, ou seja, governança, estratégia, gestão de risco e metas. Mas o nosso relatório, ele não se limita apenas à perspectiva climática. O escopo foi ampliado para incluir questões sociais e ambientais, considerando a importância dos sistemas ESG para o Brasil. As divulgações vão seguir um relatório padronizado, são templates padronizados, compostos por um conjunto de modelos que foram inspirados na abordagem de Pilar 3 do Comitê de Basileia. E nós optamos por implementar este relatório de divulgação de forma gradual, em 2 fases. A primeira fase, que foi lançada no mês passado, aborda aspectos qualitativos relacionados à governança, estratégia e gestão de riscos. E a fase 2, que está programada para o próximo ano, vai tratar dos aspectos quantitativos, como as métricas e metas. E a última resolução, que faz parte desse conjunto publicado no mês passado, traz restrições referentes às questões sociais, ambientais e climáticas relacionadas às operações de crédito rural, que é um setor econômico muito importante no nosso país. Especificamente, essa resolução traz uma consolidação das restrições legais já vigentes no país, que são relacionadas à preservação de terras protegidas, como o bioma da Amazônia, terras indígenas, terras quilombolas, e bem como as restrições relacionadas ao trabalho em condições análogas à escravidão. De maneira geral, todas essas 5 novas regulamentações visam aprimorar a estrutura de gestão, a divulgação das informações sobre riscos sociais, ambientais e climáticos por parte das instituições financeiras, bem como aprimorar os critérios de sustentabilidade que precisam ser observados no momento da concessão de crédito, especialmente para produtores rurais. Em resumo, observando o mandato do Banco Central do Brasil, os objetivos desse conjunto de regulamentação são
estimular as melhores práticas em termos de finanças sustentáveis, alavancar recursos para investimentos sustentáveis e promover as estruturas aprimoradas para gerenciar os riscos sociais, ambientais e climáticos. Falando um pouquinho também, bem rapidamente, sobre os nossos próximos passos, a primeira tarefa é garantir que todas as instituições financeiras compreendam plenamente e cumpram de forma consistente os novos regulamentos. Além disso, nós estamos trabalhando na segunda fase do relatório baseado na TCFD, como eu mencionei, com um escopo mais ampliado, e que vai incluir para o próximo ano os aspectos quantitativos de métricas e metas. E esse é um processo ainda em amadurecimento. Mas já estamos comprometidos com a divulgação no próximo ano. Estamos trabalhando também nas mudanças dos sistemas de operações de crédito rural, que é o nosso Bureau Verde de Crédito Rural. As restrições legais, as operações de crédito rural já entraram em vigor no primeiro dia de outubro agora. Em janeiro do próximo ano vai estar disponível o acesso às informações que os produtores rurais prestam às instituições financeiras e a terceiros. Então, são orientados pelos princípios de banking book, de open banking. O Bureau Verde vai permitir transparência quando disponibilizar as informações dos beneficiários de crédito rural a qualquer interessado. Os critérios de sustentabilidade aplicáveis às operações de crédito rural estão ainda em processo de discussão com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e estão previstos para entrar em vigor em junho do próximo ano. Além dos impedimentos que eu já mencionei, da preservação de terras protegidas, o Bureau vai agregar critérios adicionais envolvendo áreas embargadas, trabalho infantil e etc. E com o Open Banking, nós esperamos que o Bureau promova incentivos e melhores condições para os tomadores que atendem às regras e tenham informações positivas para divulgar, como, por exemplo, certificação de sustentabilidade, uso de energia renovável, etc. No que diz respeito às ações da supervisão, estão sendo conduzidos diversos trabalhos exploratórios. Os supervisores estão coletando dados sobre riscos sociais, ambientais e climáticos para determinar o estágio de implementação que os bancos grandes e complexos alcançam em termos de identificação e gestão de riscos ASG. Estão também em desenvolvimento os indicadores que serão utilizados para monitorar a matriz de risco social, ambiental e climático, e a gente espera que o Banco Central do Brasil possa utilizar esses indicadores até 2023. Atualmente também a supervisão do Banco Central do Brasil está estudando e trabalhando nos modelos de teste de estresse, que serão usados para avaliar os riscos e impactos relacionados a variações climáticas no sistema financeiro brasileiro, e nós esperamos que esses testes estejam prontos para apresentar no próximo ano, mais ou menos em abril. E, finalmente, desenvolver uma taxonomia adequada para investimentos verdes e riscos climáticos, bem como um banco de dados mais granular para riscos sociais, ambientais e climáticos, inspira para nós grandes e diligentes esforços. E esses são só alguns exemplos dos nossos desafios futuros. Obviamente, essas ações precisam ser coordenadas em nível internacional. Bom, essas foram basicamente as atividades do Banco Central do Brasil. E agora, voltando para o relatório do EBA, né, mais uma vez eu parabenizo muito os autores do relatório, é um grande feito, sem dúvidas. Notadamente, o EBA tem trabalhado intensivamente nas avaliações dos riscos ESG e seus impactos no sistema financeiro, e os resultados desse trabalho, os documentos produzidos até agora, eles são dignos de aplauso e fonte de inspiração para muitos reguladores. E, especificamente, tem alguns pontos que me chamaram mais atenção no relatório, só vou mencioná-los rapidamente, né? O primeiro deles é a definição comum dos riscos ESG. O nivelamento do entendimento sobre o que compõe cada um dos riscos é muito importante para a gestão consistente dos riscos, envolvendo uma clara definição para a identificação, mensuração, monitoramento, controle e mitigação. O segundo ponto importante que eu acho que vale a pena salientar é o foco na resiliência das instituições. Isso realça o papel fundamental dos bancos centrais, que é assegurar a estabilidade financeira. Nesse aspecto ainda, é preciso enaltecer as abordagens utilizadas para mensurar o potencial impacto financeiro dos riscos ASG, considerando principalmente diferentes horizontes de tempo, que é uma condição fundamental para se conseguir alguma robustez nas avaliações. E, em especial, a inclusão de horizonte temporal superior a 10 anos, típico para esse tipo de avaliação.
Também é louvável a inclusão de visões prospectivas e ações preventivas e proativas por parte das instituições financeiras. O terceiro ponto, acho vale a pena mencionar, nas recomendações relativas à gestão do risco e governança, eu percebi muitas semelhanças com os nossos normativos brasileiros que foram publicados em setembro, como, por exemplo, a inserção dos riscos ESG na estrutura integrada de gestão de riscos, a definição de políticas claras e eficazes, alinhadas ao planejamento estratégico das instituições e asseguradas também nas linhas de negócio, a incorporação dos riscos ESG na estrutura de apetite ao risco, né, nas declarações de apetite ao risco, e o desenvolvimento das metodologias para testar a resiliência das instituições aos riscos ESG. Um quarto ponto importante, né, o relatório traz valiosas recomendações para serem inseridas no processo de avaliação e revisão de supervisão, né, o SREP, em especial os testes de resiliência de longo prazo e seus modelos de negócio, que consideram o mínimo de 10 anos para o horizonte de tempo, para as políticas públicas relevantes e para as tendências de transição mais amplas. Um quinto aspecto também importante é o reconhecimento no relatório de que o processo de gestão e acompanhamento da supervisão sobre os riscos ESG ainda estão em estágio de desenvolvimento gradual e progressivo. E nesse sentido, né, nesse contexto, nós precisamos manter uma flexibilidade, manter os espaços adequados para crescimento e aprimoramento dos processos, abordagens, metodologias para mensuração dos riscos ESG, e também os respectivos impactos nas estruturas de gestão, principalmente nos planos de capital das instituições financeiras. Um sexto ponto importante, é muito interessante o conceito de perspectivas de outside in e inside out, dispondo no que as instituições podem tanto ser impactadas como impactarem os fatores de risco ESG. Esses conceitos são bem retratados no relatório e eles se aplicam também aos clientes das instituições que tanto podem causar danos como sofrê-los, com eventual impacto financeiro para as instituições. E o sétimo e último ponto que eu queria ressaltar, também fiquei bastante impressionada com os 3 métodos que foram utilizados para avaliar os riscos ESG, o método de alinhamento de portfólio, o método de estrutura de risco, incluindo o teste de estresse climático, e o método de exposição. A comparação entre esses 3 métodos, que está descrita no capítulo 3, é muito interessante. Ela traz prós e contras de cada método, e eu achei muito válida a conclusão de que os métodos não são mutuamente excludentes, mas podem ser elaborados e considerados de forma complementar. E eu me esforcei para tentar encontrar algum ponto de melhoria ou alguma sugestão. Isso foi difícil porque o relatório está com um alto nível de qualidade, né? Então, tentando encontrar alguma coisa para sugerir, eu trouxe aqui um pequeno ponto, né? Ele diz, começando pela definição de Climate-Related Risk, para as instituições de crédito, o relatório traz a seguinte definição: The financial risks posed by the exposure of institutions to counterparties that may potentially contribute or to be affected by climate change. De fato, as possíveis perdas envolvendo as exposições a contrapartes que podem ser afetadas pelas mudanças climáticas potencialmente concentram a maior parte dos riscos das instituições financeiras relacionadas ao clima. Mas também tem outras possibilidades de perda para as instituições financeiras relacionadas à mudança climática que não envolvem necessariamente a exposição a uma contraparte. Então, por exemplo, considerando riscos físicos, um edifício da instituição financeira que esteja localizado numa área de risco de desabamento, alagamento, etc. Pelo lado do risco da transição, a instituição também está sujeita a riscos, né, como, por exemplo, pode haver uma determinação legal referente ao uso de energia ou um racionamento de energia. Na mesma linha, no caso da definição do risco ambiental, pode haver riscos de perdas que não são relacionadas a uma exposição de contraparte, né? Qualquer ação da instituição financeira que possa, de alguma forma, infringir alguma regulamentação relacionada ao meio ambiente, ou ter como consequência alguma degradação do meio ambiente, ou até mesmo uma percepção negativa da reputação da instituição por não agir proativamente para proteger o meio ambiente, pode ser considerado como um risco ambiental e, eventualmente, fazer parte da sua definição. E, na mesma linha, né, para os riscos sociais, pode haver perdas para as instituições que não dependem da exposição a uma contraparte, como, por exemplo,
ações antiéticas de preconceito, discriminação dentro do quadro funcional da própria instituição. Políticas de administração que não assegurem a equidade de tratamento dentro das instituições. Isso pode ocasionar perdas através de eventuais demandas judiciais, ações indenizatórias, e também pode se refletir na reputação da instituição financeira, com consequência nos preços das suas ações no mercado de capitais, outras perdas que o risco reputacional pode imputar. Eu percebi no parágrafo 16, lá na página 18 do relatório, que no caso das instituições de investimento, há um reconhecimento de que os riscos ESG podem trazer impactos também em situações que não necessariamente sejam relacionados com exposições a contrapartes, e que esses riscos devem ser cobertos na estrutura de gestão das instituições, de gestão de risco. Mas com a ressalva de que o relatório teria como foco apenas os riscos aos quais as instituições estão expostas por meio do impacto de fatores ESG em suas contrapartes ou ativos investidos, ou seja, os riscos decorrentes das principais atividades da instituição. Também percebi que no parágrafo 44, na página 33 do relatório, há menção sobre o reconhecimento das perdas provenientes das atividades da própria instituição, no caso de má gestão dos seus funcionários ou danos aos edifícios físicos das instituições em função de eventos severos do clima. Mas esses riscos não fazem parte do escopo focal das recomendações do relatório. Embora esses riscos eles possam ser considerados de menor materialidade, eles podem eventualmente trazer alguns impactos nada desprezíveis. Talvez, a título de sugestão, possa se pensar em uma definição um pouco mais abrangente e holística, que incluam, né, nos riscos sociais, ambientais e climáticos, esses riscos que não são relacionados à exposição contraparte, se isso não contrariar os objetivos do EBA. Então, minha pergunta seria se vocês consideram a possibilidade de essa definição no futuro. E uma segunda pergunta assim, seria se poderia ter uma visão sobre expectativas de eventual aumento de capital no planejamento de capital das instituições por conta dessa gestão desses novos riscos. Obrigada, Sebastião. Thank you very much. Muito obrigado por sua apresentação, Kathleen. E como Projeto Fibras, estamos também muito felizes por fazer parte desse caminho e desse desenvolvimento do Banco Central como líder no sector. And also very interesting the points that you bring up for discussion. I think I just want to take here the aspect of double materiality that you bring up. So not only using the perspective of what risks are affecting me as an institution, as a financial institution, but also what effects and maybe also what responsibilities I have as a financial institution towards the sector. This is something that's really changing as a point of view in the reform process and in the consideration of ESG aspects, but also your recommendations for future improvements with respect to what other risks are financial institutions maybe directly affected by ESG risks, including the examples that you brought for physical and transitional risks directly on the financial institutions, and the question about capital requirements. Also, maybe we can take this into consideration in our Q&A session. And but first, right now, up next, I invite Daniela Bacas, who is also very active with respect to sustainable finance in the sector in Brazil, amongst others in the lab and also in the work with the FC4S, Financial Centers for Sustainability. Daniela studied law and has one specialization in economic development and another one in environmental law. And before joining CVM, she was actually head of the environmental department at BNDES for quite some time. Thanks for being with us today, Daniela, and you have the word. Obrigada, Sebastião. Bom dia a todos e todas. Boa tarde, Fabian. É um prazer estar aqui. Agradeço
ao convite da cooperação alemã, a GIZ, que também é nossa parceira na gestão do Laboratório de Inovação Financeira, junto com o BID e a BDE, né? Então, também agradeço a organização aí do Lab por essa semana do investidor, né, com vários eventos sobre finanças sustentáveis, que é um tema que está bastante delineado nessa semana do investidor, que é promovida mundialmente pela IOSCO, né, que é a reguladora dos reguladores de mercado, congrega aí todos os principais reguladores de mercado de capitais do mundo, né, e a CVM também coordena essa atividade, né, da World Investor Week, tanto nacionalmente como participa da coordenação mundial também. Então, é um prazer triplicado aqui, né? A gente está dentro do Lab, dentro da Semana do Investidor, com muito prazer tratando desse tema, né? Eu queria fazer uma breve mensagem aqui, que as minhas opiniões são pessoais, não necessariamente representam as posições institucionais da CVM, e queria aproveitar para parabenizar o relatório, né, da Autoridade Bancária Europeia pela apresentação incrível do Fabian, que acho que realmente veio trazer assim, insights super relevantes. Acho que é importante destacar, né, essa primazia de vários relatórios e de vários avanços regulatórios que vêm da União Europeia, que a gente acaba aprendendo, bebendo nessa fonte, são fontes de inspiração e trocas de experiências também. Então, acho que para a gente aqui no país é muito, muito importante, né? Eu queria só comentar que o relatório, acho que ele tem um foco. Eu vou fazer os meus comentários um pouco misturando as nossas atividades CVM com os comentários do relatório. Não está assim na estrutura tão coordenada como a Kathleen fez, mas eu acho que eu vou tentar pincelar alguns comentários junto às nossas atividades, né? Eu acho super interessante que o relatório tem um foco muito mais assim bancário, né? Prudencial, enfim, acho que não me caberia aqui fazer esses comentários que já foram brilhantemente expostos pela Kathleen, né, colega do Banco Central. Então, vou pincelar alguns aspectos na parte de investimento. O relatório também fala, né, de firmas de investimento, impactos ESG na gestão de ativos, né, como os ativos podem ser impactados. Então, acho que esse é um assunto mais de mercado de capitais. Eu acho que eu posso ir trazendo aqui algumas considerações nesse aspecto, e acaba que o relatório também recomenda, né, algumas boas práticas, né, de governança, de melhoria na parte de processos e gestão de riscos dessas companhias de investimento ou de gestão. Então, acho que é interessante pontuar algumas atividades aqui que a gente também trata com relação a esse foco, né? Com relação aos investimentos e as práticas ESG, né? Acho que assim, não é uma novidade, né? A gente tem aí desde os meados dos anos 2000 os Principles for Responsible Investments, né, ao surgimento dos investimentos responsáveis. Então, desde então, uma sucessão de fatores, né, e de incorporações de práticas que vem acontecendo, né, nessa indústria de investimentos, tanto do ponto de vista de investimentos próprios, né, institucionais, como também da gestão de investimentos de terceiro. Então, é algo que vem aprimorando, né? Mas a gente sente aí como demarcado assim, no relatório, nas exposições anteriores, que esse assunto vem ficando cada vez mais recorrente, né? E acho que desde 2015 a gente percebe esse movimento muito claro com a organização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né? Em que fica muito claro que ainda temos desafios enormes, né, para eliminar a desigualdade no mundo, acabar com fome, dar saúde universal a todos, educação, um clima resiliente, mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Então, uma série de tópicos e o próprio Acordo de Paris, em 2015 também, que dão um sentido, um norte para que o mercado financeiro de capitais eles fiquem cada vez mais atentos a direcionar e alocar capital importante para
para esses propósitos, e também entender esses aspectos como gerir internamente nas suas atividades financeiras, né? Então, acho que isso aumenta muito na indústria de fundos, né? A gente vê uma proliferação cada vez maior de produtos. Então, acho que assim, é algo que, a despeito de cada hora termos mais focos em assuntos, né, sejam sociais, e aí com a pandemia isso ficou mais claro, sejam ambientais, climáticos, seja de biodiversidade, que agora já se fala muito, né, como incorporar, né, as perdas da biodiversidade nos balanços, nos esforços das instituições financeiras e de mercado. Então, esses assuntos evoluem muito rapidamente, mas também se sente cada vez mais uma necessidade de métricas, né, de ferramental, de indicadores, para que esses tópicos não fiquem soltos, né? E eu acho que o relatório tem esse mérito enorme, né, de consolidar não só os conceitos, de tratar das terminologias, mas chamar atenção para isso. Olha, elas precisam ficar de alguma maneira integradas e metrificadas e estandardizadas e trabalhadas de maneira com indicadores dentro de processos das instituições, né, financeiras e de segmento de gestão. Então, acho que esse é um grande mérito. E eu queria, assim, complementar com alguns pontos de convergência até de algumas atividades que a gente tem acompanhado na CVM, especialmente na parte internacional. Depois eu falo um pouquinho do aspecto regulatório nosso também. Mas na parte internacional, acho que tem ficado muito claro o acompanhamento dessas questões de sustentabilidade, fatores ESG na indústria de gestão, no âmbito dos trabalhos da IOSCO, né? Como eu já disse, a IOSCO é essa associação internacional que congrega várias CVMs do mundo e tece algumas recomendações para jurisdições, né? Então, o que aconteceu ano passado é que a IOSCO não só reconheceu que é um papel da regulação, do regulador de mercado nos aspectos de sustentabilidade, como promoveu esse assunto para uma força-tarefa, né? Então, assim, precisamos entender melhor como que esse assunto afeta a regulação, afeta a supervisão e como que afeta a indústria. Então, vamos estudar alguns assuntos. Um dos grupos de trabalho que ela enfocou foi justamente a parte de gestão, né, da indústria de investimento. E a gente participou, né, também desse grupo, das discussões, o grupo de trabalho 2 dessa força-tarefa, em que houve um relatório, né, que foi divulgado recentemente, no final de junho, começo de julho, e que teve recebimento de consulta, foi levado à consulta pública, recebimento de sugestões em geral, né, da sociedade, e que está em fase dessa consolidação pela própria IOSCO, que vai se consolidar num relatório final, que deve ser divulgado até o fim do ano, divulgado em breve. Então, que concentra, pelo menos nessa parte da primeira divulgação, né, que foi feita ao mercado? Algumas recomendações iniciais para as jurisdições e aí reguladores no que tange a gestão de ativos, né, de investimentos, uma preocupação muito grande com como a sustentabilidade, com os fatores ESG precisam estar incorporados também nas práticas dos gestores de ativos. Então, acho que essa tem uma convergência com o relatório da EBA, mas acho que tem um enfoque complementar também, porque acho que a EBA tem esse nicho de impacto financeiro, né, dos ativos ou dos clientes das firmas de investimento, né, que possam ter em decorrência dos fatores ESG, e a IOSCO também tem um enfoque de proteção ao investidor, né? Então, assim, eu acho que esses fatores de risco, integração nos processos, eles também fazem parte de não enganar o investidor e não prover o greenwashing, que eu acho que é um assunto muito relevante para o mercado de capitais especificamente. Então, o que eu acho que são complementares essas duas, mas acabam tendo recomendações muito similares, né? Apesar de enfoques complementares. Então, acho que uma das primeiras recomendações nesse sentido de que as gestoras
incorporem nos seus processos metodologias de avaliação, procedimentos para como integrar os fatores de sustentabilidade, ou fatores ESG, nas suas práticas, e como dão transparência a esse aspecto, né? Como que elas mostram que estão fazendo isso, e não só relativamente aos produtos, né, que estão conectados a rótulos, a ESG, mas sim nas suas práticas como um todo. Então, acho que isso vem bem em convergência também, esse enfoque da IOSCO com o relatório aqui da EBA. E outra recomendação também interessante é voltada aí já para produtos, né? A gente nota que no relatório da EBA, a parte de mencionar produtos, de ter engajamento com stakeholders, está lá na parte de business strategy, né, estratégia de negócios. Acho que ficou bem ressaltado isso, também na apresentação do Fabian. Então, acho que esse é um enfoque interessante da IOSCO também, fala, olha, produtos são importantes, vêm se multiplicando, mas acho que vale um olhar especial também a como as jurisdições tendem a olhar isso em termos de nomenclatura, de classificação, de rotulagem, de conexão entre a comunicação do material de divulgação, né, ou de propaganda do produto também, com o que efetivamente é feito, quais são os indicadores. Então, tem uma preocupação muito grande também com a conexão terminológica e com o greenwashing, né? Uma outra recomendação interessante que foi destacada é a própria terminologia, né? Que eu acho que boa parte do relatório da EBA fala da terminologia, acho que a Kathleen destacou também, né, essa preocupação, que são aspectos que a gente fala toda hora, né, ESG, mas o que como são parametrizados. Então, a IOSCO também coloca esse ponto como de atenção, porque no mercado de capitais, o fluxo global, né, de investimentos, se você tiver muitas dificuldades de entendimento entre as terminologias, pode ter algum problema na interlocução, nas transações internacionais. Então, é importante eles colocam como interessante que as jurisdições olhem, tenham uma atenção também a essa parte terminológica para evitar esses conflitos, esses desentendimentos que não são desejados no mercado. A parte de supervisão também, né? Quer dizer, quais são os desafios de supervisão sobre todos esses aspectos? Será que tem que ser colocadas, desenvolvidas novas ferramentas, ou não, usar as de supervisão já tradicionais de mercado? Então, também há desafios envolvidos nisso. E a parte de educação financeira, né, também, que é muito importante, acho que educar não só aí a parte de investidor, mas acho que assim, até os profissionais, né, do setor financeiro é uma necessidade que a gente sentiu ali, a gente desenvolveu pesquisas e tudo, no sentido de que precisa ser práticas aprimoradas na educação financeira e proteção ao investidor também, educação ao investidor. Esses são os pontos assim, que a gente tem visto como recorrentes na IOSCO, além da parte de disclosure e transparência corporativa, que é um outro workstream que eles trabalharam muito para tentar dar convergência aí nesse aspecto de transparência de dados e de informações financeiras para que as instituições financeiras, os gestores de ativos possam beber de melhores práticas transparentes, uniformizadas, coerentes e consistentes, divulgadas pelas corporações investidas ou financiadas, e nesse caso há um endosso muito grande de novos de desenvolvimento de novas métricas ou de alinhamento com a parte financeira de contabilidade mesmo, usando inclusive o IFRS, que é, né, a métrica muito usada, parametrizada no mundo, mas como tentar colocar isso de uma maneira, nos balanços, de uma maneira mais uniforme possível. Então, assim, um desafio enorme, mas que a IOSCO está endossando e trabalhando junto ao IFRS e apoiando. Acho que também uma preocupação muito grande com as novas métricas de rating ESG que estão se proliferando, e acho que também foi falado aqui até como um método de avaliação que o Fabian bem colocou, que está sendo muito usado pelas instituições financeiras e outras instituições do mercado, no sentido de como... E o relatório menciona isso também, né, que existem alguns desafios em relação a essas métricas, a esses parâmetros, né, como lidar com eventuais conflitos de interesses, como lidar com os dados que são absorvidos pelos avaliadores e divulgadores desses ratings, né, são dados públicos, como que são. Então, a IOSCO também soltou um relatório sobre isso,
isso, uma preocupação convergente aqui que eu vejo no relatório também da EBA. E passando um pouco para as nossas atividades regulatórias, né, a gente trabalhou muito o ano passado na parte de divulgação de aprimoramentos dos aspectos ASG de companhias listadas, né, são companhias abertas, no sentido de dar maior transparência até de fatores climáticos, diversidade, então são aprimoramentos que foram colocados também em consulta pública, listando a avaliação internamente, mas que venham nesse sentido. A parte de... a gente também está trabalhando na parte de produtos, que aí, de novo, né, produtos sustentáveis, então lançamento de consulta ao mercado também sobre um feed socioambiental. A gente já tem um outro produto que é o crowdfunding de investimentos, né, que também pode favorecer startups, pequenas empresas. Como divulgar e melhor transparência para a parte de títulos temáticos, né, então colocar as informações sobre os títulos de verdes, sociais sustentáveis dentro dos prospectos, para que isso venha de maneira clara, como que é a metodologia, como é a transparência também para o investidor. Então, acho que são consultas que a gente tem trabalhando nesse viés assim, de transparência, que acho que é muito importante para finalizar aqui, né? Acho que a transparência é muito importante para essa integração de dados e essa avaliação em métricas que são feitas por parte das instituições financeiras e de gestão de ativos. Então, acho que assim, tem trabalhado nessas atuações. E não queria só 30 segundos aqui, Sebastião, sei que você já está me cobrando, mas eu não poderia deixar de falar do laboratório rapidamente, especificamente sobre o GT de riscos, gestão de riscos e transparência, ESG e transparência, em que a gente até tem um trabalho também agora em andamento de fazer um roadmap também, levantar todas as práticas internacionais, de cenário nacional e internacional, para que a gente possa justamente receber, né, ter uma visão do mundo, para que a gente possa pensar em aprimoramentos aqui no mercado financeiro nacional também. E a própria CVM está fazendo um estudo ASG exploratório, também não só envolvendo corporações, né, a parte de corporativa, mas também a prática de transparência e divulgação para a parte de gestão de ativos. Então, a LULAB está, inclusive, apoiando, ajudando nesse estudo, e acho que é uma oportunidade de ter vários atores desenvolvendo, trabalhando esse tema, e que a gente possa caminhar aí para mitigar esses desafios todos que foram colocados aqui por todos anteriormente. Queria agradecer, então, e passar a bola para você, Sebastião. Obrigada. Thank you very much, Daniela. And with that very interesting and hot topic, how could it be any different than that we are running out of time? I did seek for the permission to go 5 minutes over. I hope for your patience and availability. Unfortunately, we will not be able to have such an extensive Q&A session. We are writing the questions down that we have received from Rodrigo, Virginia, and also Luciani. In case you can just give us your email, in case we don't have it from most of these mentioned persons and colleagues, we do have them. We will post them also to the respective person representative here, and we'll try to answer them afterwards. Maybe in a first step, I would ask Fabien to quickly react to these statements that he has heard from our representatives from Brazil. There were some very distinct points, maybe some more broad ideas and perspectives. Very briefly, in 2 minutes, Fabien, I would like to give you the word to react to what you have heard. Thank you. Thank you, Sebastian, and thank you very much for the discussion by previous participants on the EBA report. I seem to have lost the translation for a few minutes, so I'm not sure I got all the comments on the report, but at least from Kathleen's intervention, I gathered that there was an interesting point on the distinction between risk stemming from banks' exposure, so the counterparties,
and other risk that could also translate to financial risk to institutions. I think that's an important point indeed. It's in the report. Indeed, we have wanted to clarify that we think that ESG risk are likely to have a bigger impact for institutions when you consider their core lending and investment activities as opposed to their direct operations as a corporate. So that's why we wanted to scope out a little bit the direct, let's say, labor relations within a bank or the own management of environmental factors within a bank as a corporate, and rather focus on the financial activities of banks and investment firms, where we see the biggest impact as most likely. However, that does not mean that the double materiality perspective should not be considered, as you pointed out, I think, Sébastien, because the double materiality perspective, we think, should be part of the risk management and assessment processes of banks, and including because of the reputational risk that Kathleen mentioned. So it's clear that also the impact that a bank will have through its financing can eventually lead to some transitional and some reputational risk for banks. So we see that as clearly part of risk management and assessment processes of banks. Thank you very much, Fabien. And as we are coming closer to the end, once more, we will take the questions that we have received and we will send them afterwards to the presenters. But to maybe round off the discussion here, I would like to very briefly, in 1 minute, give the word to each of the presenters here, and asking, all of you have also looked a little bit in the future with respect to your own institution. But maybe on a bit broader perspective, from your point of view, what is the most important puzzle piece, the most important building block, the most important topic, maybe from a little bit broader perspective, that is still missing within your jurisdiction or on an international level? What has the biggest leverage effect with respect to integrating sustainability and therefore ESG aspects into the financial sector? What is still missing? What is the big throw for the coming 1, 2, 3 years that we should see, that we will see? Maybe we can start with Kathleen, and afterwards Daniela, and then have a final word from Fabien. Obrigada, Sébastien. Acho que, como eu mencionei, mas reforçando, os nossos principais desafios no futuro são, em primeiro lugar, a definição de uma taxonomia. Isso é muito importante para a certificação dos bonds que têm que ser emitidos e para os investimentos. Essa certificação baseada numa taxonomia adequada, eu acho que tem que ser definida considerando uma ação coordenada das várias agências governamentais e não apenas Banco Central ou CVM. Acho esse envolvimento e essa coordenação nacional do governo é muito importante, então essa coordenação também é um desafio. Outro desafio é a coleta de dados e o registro de dados, para que nós tenhamos condições de imputar maior robustez às metodologias de mensuração. Então, os dados ainda são escassos, e a busca por dados é que precisa ser bastante reforçada na gestão e nos registros por parte das instituições. Bom, basicamente seriam esses dois principais desafios. Thank you very much, Kathleen. And I would not like to miss the opportunity to mention that also within the lab, and Daniela knows this very well, we are working on this topic of taxonomy, have done different publications, are treating this topic, and really would also like to underline maybe your point that you have put, Kathleen, as a challenge in that regard. But Daniela, over to you. Obrigada, Sébastien. Obrigada, Kathleen. Eu acho que assim ela tirou as palavras da minha boca, né? Eu acho que são bem esses desafios, difícil agregar aqui. Eu acho que desafio de dados, de bases,
né, robustas, e a gente não está falando só do sistema financeiro, tem outros provedores de dados, agências ambientais, né, pontos sociais, eu acho que é uma integração muito maior do que o sistema financeiro. Então, acho que esse é um desafio grande mesmo, né, material. E ter uma concertação, né, essa coordenação que ela colocou, porque acho que tem muita coisa sendo feita, né, mas acho que assim, ter isso bem claro, assim, como que vai ser a linha, né, de coordenação disso, onde entra cada coisa e como a gente vai, aos poucos, eliminando os desafios de maneira conjunta, acho que é muito importante também. Nesse aspecto tem, né, esse ponto da taxonomia que vocês mencionaram, e acho que também é um grande desafio, né? Com tantas taxonomias se desenvolvendo, como é que a gente fica nessa questão do fluxo dos recursos, de entendimento das nomenclaturas, das várias taxonomias, mas também, ao mesmo tempo, como é que a gente enfrenta esse desafio sem perder de vista os nossos focos econômicos, né? Sem que a gente também importe soluções que também não que possam nos desfavorecer eventualmente. Então, acho que o desafio muito grande é a gente continuar estudando esse assunto e sempre o Lab é um painel muito importante para isso. Obrigada, Sebastião. Obrigada a todos. Thank you, Daniela. And last but not least, Fabien, your perspective. Yeah, so of course it's difficult to name just one area because as I said, for example, in the report, we have a long list of recommendations covering risk management, governance, business strategies. And of course, these recommendations also are interrelated to some extent, so it will be hard to highlight just one. But if I would have to answer to your question directly, I think I would agree with Kathleen and Daniela in saying that data and disclosures will be absolutely key. And that's also why in the EU so much is happening at the moment on corporate disclosures, financial institutions disclosures. And from the banking perspective, we also think that the Pillar 3 disclosure requirements, so covering both the risk, but also the strategies of institutions and the green asset ratios, will be key to provide key metrics to have some form of harmonization and also to drive change, right? Because investors' expectations and consumers' expectations will be informed by institutions' disclosures. Thank you very much, Fabien. And just to make a little bit advertisement here, on Friday we will actually have another session. Daniela knows very well about it, on taxonomy, a topic that has been mentioned several times here. Another advertisement with respect to the project FIBRAS is that we are going into a second phase of the project, currently preparing the topics to work on, and I can only fully agree with what you have mentioned as challenges. We see exactly the same points. With our little contribution, we will try to also address these. So bear with us in partnership. All the stakeholders here involved are working on these topics to improve it. Thank you very much to all the speakers here, to Raquel, to Kathleen, to Daniela, and in particular to Fabien sharing his experiences from the international perspective. Sorry for running over. Sorry for not addressing your questions. Full responsibility on me as a moderator. I take all the blame, but I hope you have enjoyed this discussion as much as we have. If you have, please share also the link to this event. It was recorded. It will be made public, so you can hear it again. You can forward it to others. We would like to share the information here. Have a very good afternoon to Europe. Have a very good day to our Brazilian listeners and participators. Thank you very much, and bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Obrigada. Bom dia. Thank you. Great, guys. Bye.